galera, como é que vocês estão? Vocês querem essa revisão do sexto ano? Estamos falando sobre fatores geográficos, fatores meteorológicos, efeito estufa e todos os problemas que podem acontecer causados pelo ser humano no nosso planeta. O primeiro deles, efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno que ocorre na Terra que ele retém a luz que vem do Sol. Ele retém e ele, devido à nossa atmosfera, ele vai aquecer o nosso planeta. Qual a importância disso? Durante a noite, no movimento de rotação, nós viramos o lado escuro do universo. Se não fosse o efeito estufa, todo o calor ia ser perdido e aí toda a vida na Terra ia se acabar, porque o universo ele é gelado, ele é frio. Então esse calor ele serve para poder evitar que o planeta continue aquecido. Qual é o problema? O problema é o aquecimento global, é uma intensificação do efeito estufa. O que acontece? O ser humano, com a produção industrial, grande quantidade de CO2, toneladas de CO2 na nossa atmosfera, todos os anos, fazem com que essa quantidade de CO2 ele fique preso na nossa camada atmosférica, fazendo com que a luz do Sol desculpa, fazendo com que a luz do Sol entre e fique ricocheteando, fazendo com que fique mais quente, né? Isso a gente chama de aquecimento global. Mas os Estados Unidos, eles não assinam nenhum tipo de protocolo para diminuir essa produção industrial e eles não acreditam nessa questão do aquecimento global. Tomando conhecimento agora disso aí. É mais uma que estão botando na minha conta. Estão associados aos movimentos de inclinação da Terra e o eixo de rotação são os fatores astronômicos. São fatores que acontecem fora do nosso planeta, são fatores astronômicos. Então, a inclinação do nosso planeta, que é meio de lado assim, como mostra aqui a imagem, e os movimentos de rotação e translação que acontecem também são fenômenos astronômicos. Como você sabe, o de rotação causa o dia e a noite, e o de translação causa as estações do ano. Então, esses são movimentos, fenômenos, são fatores astronômicos, porque acontecem fora da Terra. Fenômenos meteorológicos ou fatores meteorológicos são fatores que acontecem dentro do nosso planeta, como por exemplo a precipitação, seja de chuva, granizo, neve, são fatores meteorológicos que acontecem dentro do nosso planeta. Meteorologia, por exemplo, teve um raio, fatores meteorológicos. Choveu, granizo, fatores meteorológicos. Movimento das nuvens, fatores meteorológicos, né? Quer entender? Fatores meteorológicos, fatores astronômicos. Ah, agora eu entendi! Chuvas ácidas. As chuvas ácidas não ocorrem desse jeito, não. Que a chuva, a pessoa morre. Não. Elas são levemente ácidas. O que significa isso? O ciclo hidrológico, que nós estudamos no segundo trimestre, está lembrado? Não tô lembrado, não. O ciclo hidrológico. O ciclo da água. Evapora a água do mar, transforma em nuvem, cai em forma de precipitação, corre para um rio, corre para o mar, evapora, vem precipitação, né? Cai em forma na terra, vai para o mar, evapora, o ciclo hidrológico. Qual é o problema das chuvas ácidas? O CO2 e outros gases do efeito estufa e outros gases produzidos pelo ser humano aqui da Terra, eles acabam se misturando com esse ciclo hidrológico e deixando a água levemente ácida. Professor, qual é o problema? O problema é que quando essa chuva ela cai nas lavouras, na agricultura e tudo, ela contamina essas hortaliças, ela contamina o alimento. Se ela entrar no solo, ela contamina pela gravidade. A gravidade não acontece só aqui não, ela acontece também no solo. Então essa água ela vai ser absorvida, empurrada pela gravidade até chegar no lençol freático e ela vai contaminar. Existe água no subsolo, então essa água será contaminada também. Ah, professor, eu vou beber e vou morrer, cara? Não, você não vai morrer, mas algumas contaminações ao longo do tempo, né? 10, 15 anos, você bebendo, se alimentando desse tipo de coisa contaminada, pode ser que apareça alguns problemas de saúde no ser humano. É verdade. Quer dizer, Tempo e clima. Tempo, sucessão meteorológica curta, vai passar. Por exemplo, está nublado. O tempo está nublado, né? Porque vai passar, é tempo. Não vai passar por 30 anos nublado. Clima, período meteorológico mais duradouro, né? Dura 30 anos. Exemplo, Mossoró faz sol. É um clima, porque há mais de 30 anos essa região, nesse mês, nesse período, faz sol. Isso é a diferença. Qual é a diferença do clima e tempo? É o período. O clima é mais duradouro, o tempo é mais curto.
Por exemplo, começa a chover aqui na cidade. É tempo ou clima? É tempo, porque vai parar de chover. O tempo está chuvoso. Mas, por exemplo, se eu disser que todos os meses, de todos os anos, chove nesse período, aí é clima, porque já faz mais de 30 anos que acontece esse tipo de coisa. É a verdade, não minto. Fatores geográficos. Os fatores geográficos são elementos da natureza que influenciam diretamente nas características de um lugar. Por exemplo, a latitude. A posição em que essa cidade ou esse país ele se encontra, ele colabora para ele ter mais frio ou mais calor, ou, por exemplo, devido à altitude, se o local é mais frio ou mais quente, quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. É uma regrinha da física, isso aí, é natural. Por isso que Guaramiranga é 400 metros acima do nível do mar e é uma região fria aqui no Nordeste, que é considerado um clima semiárido, um clima tropical e tudo, mas temos um local também bem frio, não só aqui em Guaramiranga, mas em alguns lugares do Nordeste também tem esses climas mais frios. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Maritimidade e continentalidade. A maritimidade é a influência do oceano, né, do clima do oceano, nas zonas litorâneas, né, ou então no continente. O vento frio que vem do mar, do oceano, ele influencia diretamente no clima daquela região. Continentalidade é o contrário, é a influência do continente. O ar quente do continente, ele busca uma região mais fria, que no caso é o oceano. Então ele vem, aí ele influencia também a dinâmica climática dessas questões do litoral. Será que eu conseguiria dar uma aula de 6º ano e tomar um cafezinho assim com toda tranquilidade? Não. Climas do mundo. Nós temos vários climas devido ao movimento de translação e a posição e a quantidade de luz que entra do nosso Sol no nosso planeta. Então vamos lá. Temos um clima tropical, que é um clima que oferece assim, 2.800 horas de sol por ano, né? Não é clima tropical porque é quente, é clima tropical porque está entre os trópicos. Temos um clima equatorial, que é aquele clima da Amazônia, quente e chuvoso, né? Chove praticamente todos os dias, ou dia sim, dia não, e é um quentão, um solzão e chove. É um clima quente e úmido. E temos um clima polar, que é aquele clima de Papai Noel, né? Clima polar. Geralmente os países lá em cima, eles são muito frios, neva, aquela coisa toda, isso é um clima polar. Temos o frio de montanha, que são cidades que são localizadas em montanhas, por isso que são frios, quanto mais alto, mais frio. E temos um clima temperado. Vamos dar uma atenção para esse clima aí. O clima temperado, ele corresponde a um clima que ele tem primavera, verão, outono e inverno. Inverno, frozen, let it go, né? Gelo, né? Chuva não, que a gente tem a ideia de que inverno é chuva. Aqui não. Nós, no clima tropical, aqui no Brasil, nós não temos inverno, nós temos chuvas de verão. Mas não diga isso para os adultos da vida de vocês não, que eles não vão entender muito bem esse conceito não. Eles passaram a vida toda acreditando que inverno é chuva, né? Mas na verdade nós temos chuvas de verão. O clima temperado ele tem 3 meses de primavera, 3 meses de outono, 3 meses de verão, 3 meses de inverno. 3 vezes 4, 12, então o ano todo. Então ele corresponde a esse tipo climático aí. É bem diversificado. Por isso que se chama clima temperado, porque ele tem todas as estações, todos os tipos climáticos bem definidos. Sobre os fatores que correspondem ao ser humano e destruição do nosso planeta, eu quero destacar o desmatamento. Ele é um dos piores, porque quando você desmata... Papai tá... Quando você desmata, você impede várias coisas de acontecer. Por exemplo, quando a chuva ela cai em um local onde tem muitas plantas, a planta ela absorve a água, ela cai pelo tronco, não tem tanta, vamos dizer, agressividade da água diretamente no solo. Quando você corta, tira a vegetação, a água da chuva ela entra diretamente no solo. Água e areia pesam, né? Então ela acaba tendo uma movimentação, uma erosão do solo e pode causar vários problemas. Não só a perda total dos nutrientes que tem no solo, do solo em si, mas, por exemplo, se tiver rochas e tudo, pode ter aquele deslizamento e causar alguns problemas sociais e econômicos para o ser humano. Então, o desmatamento é um dos principais. Segundo, o lixo.
Nós somos a única espécie da Terra que produz lixo. Não, nada a ver, irmão. Nenhuma outra produz. Poluição do ar devido à nossa produção industrial, quando você vai ligar o carro e solta CO2 pelo câmbio de escape, só que tem um filtro, aí você evita ver aquela fumaça preta saindo, libera toneladas de CO2 na atmosfera e isso é poluição do ar. A poluição do ar é devido à produção industrial, ela colabora para que a qualidade do ar ela fique comprometida, ficando em uma poluição. Isso torna péssima qualidade do ar. Poluição das águas, né? Existem várias produções do ser humano onde os dejetos, né, os rejeitos e os lixos eles são jogados diretamente no oceano ou então nos rios. Quando, por exemplo, acontece isso em região de mangues, jogam muita quantidade de sal ou produtos químicos no rio, o mangue começa a ficar seco. E pensa aqui, se você já viu isso aqui, é porque tem algum tipo de contaminação acontecendo nesse local. É tanta quantidade que já se fala em ilhas de lixo no oceano, Maria. E outra, encontraram lixo na Fossa das Marianas, o ponto mais baixo, até a pressão maior do oceano, encontraram lixo produzido pelo ser humano. Então o negócio é sério. É claro. Ilhas de calor. Essas ilhas de calor, elas são um fenômeno que tem uns 40 anos que vem se acontecendo. Antes não acontecia isso não. As cidades, elas são tão impermeabilizadas, olha a palavra, impermeabilizadas, significa o quê? Colocar asfalto, né? Em tudo. Isso faz com que a água da chuva, ela não escoa, ela vá para cantos mais baixos e ela não entra no solo. Isso traz um problema para as cidades. Outra, geralmente esses asfaltos são pretos, né? O preto ele absorve mais calor, né? O branco ele repele mais o calor. Então, quando ele absorve, as cidades elas ficam como se fosse assim um termostato, uma ilha realmente de calor, como mostra essa imagem aí. Viu? Essa imagem ela mostra exatamente como é que funciona. O calor ele não se dissipa, ele não sai, ele permanece. Então, cidades como grandes centros urbanos, sei lá, com 10 milhões de habitantes, 15 milhões de habitantes, eles geralmente passam por esse problema atmosférico chamado ilhas de calor. Quero café! Quero café! Quero café! Valeu, galera, essa foi a nossa super visão, espero que você tenha gostado. Dê um like, compartilhe, vamos ganhar o negócio aí da gente. Dúvidas, comentários, perguntas que não ver, questionamentos não é importante para mandar, deixa aqui que o tio vai responder. Bota seu nome aqui nos comentários. Valeu, galera, tchau!